Qual a melhor dieta para quem tem fibromialgia? Você que tem fibromialgia já se perguntou o que você deveria comer para melhorar sua qualidade de vida, aliviar os seus sintomas? Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vou te falar qual é a melhor dieta para quem tem fibromialgia. Quais são aqueles alimentos que você precisa excluir e quais alimentos que você precisa incluir na sua rotina. E no final eu vou te dar um exemplo de cardápio de como deveria ser um dia da alimentação de quem tem fibromialgia. Então, se esse assunto te interessa, eu te convido a assistir o vídeo até o final. A alimentação vai atuar nos principais mecanismos que estão alterados no corpo de quem tem fibromialgia. Então, ela precisa seguir alguns princípios. Então, a alimentação vai precisar ser anti-inflamatória e antioxidante. Então, ela vai precisar ser cheia de compostos bioativos e polifenóis. E isso está presente aonde? Nas frutas, verduras, legumes, alimentos como a cúrcuma, gengibre, chá verde, alimentos roxos, vermelhos, vegetais verdes escuros. E também precisa ter nutrientes que vão dar suporte para o sistema antioxidante, como a vitamina C, o zinco, o selênio. Então, esse é o primeiro ponto, alimentação anti-inflamatória e antioxidante. Segundo ponto, ela precisa ser neuroprotetora e neuromoduladora. Existe uma inflamação no cérebro de quem tem fibromialgia. Então, a alimentação anti-inflamatória, que a gente falou inicialmente, vai ajudar muito aqui nesse ponto. Ela precisa ser neuroprotetora nesse sentido. E neuromoduladora, por quê? Porque há uma alteração na produção de neurotransmissores em quem tem fibromialgia. Há uma diminuição na serotonina, no GABA, na noradrenalina, que são neurotransmissores do relaxamento, do bem-estar, da modulação da dor. E existe um aumento do glutamato, desse neurotransmissor excitatório, que piora, que aumenta, amplifica esses sinais de dor. Tá? E então a alimentação vai precisar fornecer os nutrientes que ajudem a aumentar a produção desses neurotransmissores que a gente comentou, serotonina, GABA e noradrenalina. E quais são esses nutrientes? Os aminoácidos triptofano, tirosina e glicina e os micronutrientes como magnésio, vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B6, B9 e B12, o zinco, o selênio, o ferro. Todos esses nutrientes vão ser muito importantes para a produção desses neurotransmissores, tá? Terceiro ponto, a alimentação precisa dar suporte às mitocôndrias, porque quem tem fibromialgia está com as mitocôndrias disfuncionais e as mitocôndrias, elas são como a fábrica de energia das nossas células, elas produzem ATP, só que quando elas estão disfuncionais, essa produção de energia não acontece adequadamente. E quando isso não está acontecendo direito, há sintomas como fadiga, cansaço, dores, todos esses sintomas que estão presentes em quem tem fibromialgia. Então, para que as mitocôndrias funcionem direito, a gente precisa dar os nutrientes para que ela trabalhe bem, como realmente uma usina, né, que precisa dos seus funcionários, da sua matéria-prima, dos equipamentos. Assim, as mitocôndrias também vão precisar de todos esses nutrientes para funcionarem bem. E quais são esses nutrientes? A coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico, a L-carnitina, o magnésio e as vitaminas do complexo B. E esses nutrientes estão presentes em peixes, carnes, nozes, espinafre, brócolis, abacate, ovos, folhas verdes escuras e as leguminosas. Então, incluí-los diariamente, pelo menos alguns desses alimentos diariamente, vai fazer toda a diferença na saúde mitocondrial. Tá? Quarto ponto, a alimentação precisa dar um cuidado especial para o intestino, porque a gente viu lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre fibromialgia, que se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir, que quem tem fibromialgia tem uma tendência maior a ter disbiose intestinal, que é um desequilíbrio nos micro-organismos que vivem ali no intestino. Então, a gente precisa, através da alimentação, dar prebióticos que vão estar presentes, né, nas frutas, verduras, legumes. Um exemplo muito bom é a biomassa de banana verde. E também probióticos, que são essas bactérias que vivem lá no intestino, que a gente pode consumir, né, através dos alimentos fermentados ou então fazer a suplementação, tá? E a gente também precisa oferecer os nutrientes que vão ajudar o trato gastrointestinal a funcionar bem. E quais são eles? Zinco, vitamina D, vitamina A, ômega 3 e o colágeno também vai ajudar bastante. E o quinto ponto é que a alimentação precisa controlar o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Esse eixo ele é desregulado quando há um estresse crônico, um excesso de cortisol. E isso piora o sono, o humor, aumenta a inflamação. Então, dar nutrientes como magnésio, vitaminas do complexo B ajudam muito no controle desse eixo. E também uma ótima estratégia são os chás calmantes, como camomila, passiflora, melissa, erva doce. E aí você pode usá-los, né, por volta das 4 horas da tarde ou então após o jantar por volta das 20 horas para ajudar a melhorar, aprofundar o seu sono. Junto com isso, fazer uma boa higiene do sono também ajuda muito.
Então, reduzir estímulos à noite, né? Sons, tela, deixar o ambiente completamente escuro para dormir mais cedo, por volta das 9h30, 10 horas. Jantar mais cedo também, por volta das 19 horas. Acordar cedo, se expor à luz natural pela manhã, olhar para o céu para sinalizar para o corpo que é dia, e à noite vai estar com pouca luz, sinalizando que é noite. Tudo isso vai ser muito importante. E os chás são mais uma estratégia para você utilizar. Junto com essas estratégias, vai precisar reduzir o consumo de açúcar, de café, chimarrão energético, porque tem muita cafeína, e também alimentos inflamatórios que estimulam esse eixo. Bom, nós vimos quais as características de uma dieta para quem tem fibromialgia. E agora a gente vai, de maneira bem prática, ver quais alimentos a gente precisa excluir, aqueles alimentos que são gatilho de dor, que causam a dor ou pioram os sintomas de fibromialgia, e também quais aqueles alimentos prioritários, aqueles que a gente precisa incluir em casos de fibromialgia. Tá? Então, de maneira bem prática, quais os alimentos que precisam ser excluídos da dieta de quem tem fibromialgia? O primeiro deles é o açúcar. É muito comum estar relacionado à dor. Então, retirar, né, doces, o açúcar simples, né, que é usado para adoçar bebidas ou usado em receitas, refrigerantes, bolos, doces prontos, chocolates, balas, biscoitos, pães refinados, tudo isso vai precisar ser excluído. Além disso, né, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura trans e aditivos químicos, porque são coisas que o nosso corpo não reconhece. E isso tem uma característica mais pró-inflamatória e podem piorar os sintomas. Também, evitar glúten. O glúten está presente na farinha de trigo, no centeio e na cevada, né? Então, bolos, pães, biscoitos, na cerveja, todos esses alimentos vão precisar ser evitados. E também o leite de vaca e derivados, porque tem uma característica, tanto o glúten quanto o leite de vaca e derivados, tem uma característica mais pró-inflamatória, tá? E aí, o que você pode fazer? Você pode excluir esses alimentos por 30 dias e observar se os seus sintomas melhoram ou não, porque é importante identificar se para você esses alimentos não são interessantes. E já posso te adiantar que para a maioria das pessoas, eles estão muito relacionados à dor, tá? E só uma observação que eu quero deixar aqui é que se você, né, tem fibromialgia, sofre com dor crônica, você precisa mudar o seu estilo de vida, porque a chave, né, do tratamento ali, de alívio de sintomas, de melhorar a qualidade de vida, está no seu estilo de vida. Porque não tem condições de você tomar uma medicação para cada sintoma que você tem. Então, o estilo de vida vai melhorar muito a sua qualidade de vida e ajudar a aliviar os seus sintomas. Continuando, os alimentos que você precisa excluir. Glutamato monossódico, que é um realçador de sabor muito presente em alimentos industrializados, como molho shoyu, teriyaki, pipoca de micro-ondas, salgadinhos, miojo. Então, evitar esse tipo de alimento. E também o aspartame, muito presente, que é um adoçante, muito presente em chicletes, refrigerantes, doces prontos, suco em pó. Evitar tanto o glutamato monossódico quanto o aspartame vai ser muito importante, porque eles são excitatórios do sistema nervoso central, piorando a sinalização de dor, tá? Como se eles amplificassem a dor. Então, por isso, evitá-los também. Além desses, frituras, importante evitar. Excesso de cafeína, porque muita gente que tem fibromialgia tem um sono ruim. Então, a cafeína pode atrapalhar, piorando a ansiedade, piorando o estresse, tá? Quem consome bebidas alcoólicas também precisa evitar bebidas alcoólicas se tem fibromialgia. E aqui eu já incluo o cigarro também, porque ele vai ser muito oxidante, muito inflamatório e piorando os sintomas de quem tem fibromialgia. Tá? E além disso, alimentos também que estão relacionados ao aumento da dor. Gelatina, embutidos, coração e fígado de galinha estão relacionados ao aumento da dor, piora da dor em quem tem fibromialgia. E alguns alimentos que são considerados saudáveis, mas para quem tem dor, pode piorar esses sintomas, são tomate, berinjela, pimentão, pimentas e batata inglesa, porque esses alimentos são do grupo das solanáceas, que ali na plantação vão produzir algumas substâncias para se proteger de pragas, tá? Só que muitas pessoas podem ser sensíveis a essas substâncias, e quem tem problema com dor crônica normalmente tende a piorar essa dor quando consome esses alimentos. Então é interessante evitar. Tá? Se você não sabe por onde começar, é importante que essa exclusão seja feita com o auxílio de um profissional de saúde, tá? Se você deseja fazer um acompanhamento nutricional comigo, para eu te ajudar nesse processo de excluir e incluir aqueles alimentos que são importantes para você que tem fibromialgia, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, agora que a gente já viu quais alimentos a gente deve excluir em casos de fibromialgia, a gente vai ver quais alimentos que a gente precisa incluir, quais são aqueles alimentos que são prioritários mesmo para quem tem fibromialgia.
E a gente começa com frutas, verduras e legumes, tá? Essa precisa ser a base da sua alimentação. E aí, aqueles que você mais gostar, é sempre importante manter uma variedade na alimentação, naquilo que você consegue. Uma dica muito boa é consumir os alimentos da época, porque normalmente são mais baratos, tem menos agrotóxico, também são mais saborosos e, consequentemente, né, tem mais nutrientes ali disponíveis. E dentro desse grupo, eu queria destacar as brássicas, que são brócolis, couve-flor, couve, rúcula, agrião, repolho, mostarda, porque são alimentos ricos em sulforafano, que tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então, vai ajudar muito em casos de fibromialgia, tá? As proteínas de alta qualidade, né? Então, peixes, principalmente aqueles ricos em ômega 3, como sardinha, tainha, cavalinha, salmão selvagem, atum, vão ajudar muito. Frango, ovos, as carnes também, é importante consumir carne vermelha de 2 a 3 vezes na semana e evitar que esse consumo no período da noite, tá? E também as leguminosas, como fonte de proteína vegetal, como os feijões, lentilha, grão de bico, também podem ser consumidos. Importante ressaltar que as leguminosas precisam ficar de molho pelo menos 24 horas. E aí você vai trocando a água à medida que espumas branquinhas forem aparecendo, tá? E aí, para cozinhar, você vai colocar uma água limpa. Além disso, gorduras boas, como azeite, coco, abacate, oleaginosas, sementes, tem muitos nutrientes e tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que vão ajudar muito nos casos de fibromialgia. Também quero destacar aqui alimentos com propriedades anti-inflamatórias, como o gengibre, a cúrcuma, principalmente associada com a pimenta do reino, o chá verde, o cacau, alimentos roxos, alimentos vermelhos, vão ser muito interessantes em casos de fibromialgia. E pensando na saúde intestinal, também tem os alimentos prebióticos, que são os alimentos das boas bactérias, basicamente frutas, verduras, legumes. Quero destacar aqui a biomassa de banana verde mais uma vez, que vai ser muito interessante para a saúde intestinal. E também alimentos probióticos, que são os alimentos fermentados, tá? Aí pode ser quinti, chucrute, iogurtes, que também vão ser bem interessantes para a saúde intestinal. Tá? Esses são os alimentos que precisam ser a base da sua alimentação, que precisam estar sempre presentes na rotina de quem tem fibromialgia, tá? E agora a gente vai ver, eu separei aqui para vocês um exemplo de cardápio, como pode ser um dia na alimentação de quem tem fibromialgia. Então, no café da manhã, você pode fazer um omelete ou ovos mexidos com espinafre, colocar a cúrcuma ali por cima, colocar um pouquinho de pimenta do reino, fazer isso no azeite, vai ser muito interessante. Colocar uma fatia de abacate, pode colocar um pãozinho sem glúten. E ao invés de tomar o café, tomar uma xícara de chá verde ou chá de gengibre com limão e um pouquinho de mel, fica bem gostoso, tá? No lanche da manhã, você pode escolher uma fruta que você deseja, pode ser maçã, pera, laranja, a que você mais gosta, frutas vermelhas, mexerica e também um punhado de castanhas. E eu sugiro aqui a castanha do Pará, porque ela é rica em selênio e é um nutriente que vai ajudar muito no sistema antioxidante, na saúde tireoidiana também, que vai influenciar diretamente nessa questão da fibromialgia também. Então, muito interessante castanha do Pará. No almoço, o que vocês devem fazer? Montar um prato de salada. E aí pode colocar, por exemplo, uma alface verde, uma alface roxa, ou couve, rúcula, colocar um pouquinho de brócolis, couve-flor, colocar cenoura, beterraba, montar um prato de salada, rega com um pouquinho de azeite, pode colocar um pouquinho de cúrcuma também, pode colocar uma colher de semente ou semente de abóbora ou de girassol e come aquele prato de salada primeiro, mastigando muito bem, que é muito importante digerir bem os alimentos para ter uma boa saúde intestinal, e a mastigação, 80% desse processo está na mastigação, tá? E depois você pode consumir o prato quente. Esse prato quente pode ser um arroz integral com algum feijão que você deixou de molho e cozinhou, pode ser uma batata doce, você pode consumir com frango ou com peixe esse almoço, e pode colocar também legumes cozidos. E uma dica é colocar a biomassa de banana verde lá no feijão, que aí você já vai estar incluindo esse alimento prebiótico lá, tá bom? De lanche da tarde, você pode fazer um pudim de chia, que você faz com leite vegetal, chia, coloca frutas ali, tá? Vai ter bastante proteína, gorduras boas, tá? Bastante fibra também. Ou então você pode fazer uma vitamina, um exemplo de vitamina, água de coco com banana, uma colher de aveia, uma colher de cacau e um pouquinho de canela. Fica bem gostoso, né? O pudim de chia é fácil para levar para o trabalho. Essa vitamina, se você está em casa, você consegue fazer isso também, tá? E o jantar, você pode fazer um jantar mais leve.
Um exemplo é um caldo de abóbora que você pode colocar uma cenoura junto, ou então um inhame junto, pode colocar cúrcuma ou gengibre nesse caldo, pode colocar um franguinho desfiado também, colocar uma colher de sopa de gergelim triturado por cima. Vai ser um jantar que vai te nutrir e vai ter muitas propriedades anti-inflamatórias, rico em nutrientes. E após o jantar, na ceia, você pode tomar um chá com propriedades calmantes, como camomila, melissa ou passiflora. Bom, esse é um exemplo de cardápio de um dia para quem tem fibromialgia. Isso aqui não é uma prescrição individual, mas é uma inspiração para você, que a base da sua alimentação precisa ser essa. A sua alimentação precisa estar o mais próximo disso possível, desses alimentos que eu trouxe, tanto nesse exemplo de cardápio, quanto naqueles que você deve incluir. E também, o mais distante possível, a sua alimentação precisa estar daqueles alimentos que a gente quer excluir nesse caso de fibromialgia. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você, que você consiga colocar em prática todas essas coisas que eu falei aqui e experimentar na sua própria vida, na sua saúde, a melhora dos sintomas, a melhora da sua qualidade de vida. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida e compartilhe com as pessoas que você sabe que precisa dessas informações. Um beijo e até o próximo vídeo.